Quando nós falamos de medo, é necessário que todos nós tenhamos uma coisa aqui na nossa mente. O medo, meus queridos, ele é uma coisa que não vem de Deus. Eu sou cristã, acredito em Deus e acredito também no diabo, porque os dois existem. Deus é a força boa, o diabo é a força ruim. E nós vivemos aqui nesse mundo com o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós podemos escolher o que queremos para as nossas próprias vidas e podemos decidir o que será melhor para nós. Só que o que muita gente não sabe é que o medo ele é instalado em nossa mente pelo diabo. Por quê? Porque o medo é a principal ferramenta pela qual o diabo vai tentar dominar e aprisionar as nossas vidas. O diabo ele é um ser totalmente controlador e ele quer as pessoas fazendo exatamente o que não se deve. Ele quer as pessoas pecando, ele quer as pessoas odiando, ele quer as pessoas com medo, com pavor das coisas, porque o medo, essa palavrinha tão simples aqui, ó, aterroriza a vida de muita gente. Muita gente vive com a vida paralisada totalmente em consequência do medo. Exagero meu? Não. Não é. Existe sim uma força extremamente negativa que eu vou chamá-la aqui de diabo. E existe uma força extremamente positiva, cheia de graça, de amor, que é a força de Deus, que é a força positiva. E eu preciso que vocês entendam isso, porque aqui nós vamos falar do poder do medo exercido na sua vida ou na vida de qualquer pessoa que você conhece que tenha medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda da saúde, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. Esses medos vêm paralisando vidas. Eu quero que você analise cada um desses medos e comece a traçar metas e objetivos claros para que você perca cada um deles. A primeira atividade que eu coloquei aí é a primeira pergunta. Quais são os seus maiores medos? E aí eu não quero que você responda baseado no que estava escrito aqui antes, não. Eu quero que você faça uma relação com todos os tipos de medo que você tem. Você tem medo de sapo? Coloca. Tenho medo de sapo. Tem medo da morte? Coloca. Tenho medo da morte. Tem medo de ficar sozinho? Coloca. Tenho medo de ficar sozinho. Você tem medo do escuro? Coloca. Eu tenho medo do escuro. Você tem medo de perder sua saúde? Coloca. Eu tenho medo de perder minha saúde. Eu quero que você faça uma lista com todos os seus medos. Eu não quero 1, nem 5, nem 10. Eu quero todos. Tem pessoas que terão menos medos, tem pessoas que terão mais medos. Acredite em mim, eu sou professora, esse exercício ele é de fundamental importância para que nós possamos juntos desconstruir e desmistificar esses medos. Eu espero sinceramente que você tenha respondido a pergunta número 1 e agora nós vamos então para a pergunta número 2. Por que você tem esses medos? Eu quero agora que você me explique a origem de cada um dos medos que você escreveu. Você escreveu 5 medos, eu quero a origem desses 5 medos. Por que você tem esses 5 medos? Você tem 10 medos, eu quero a origem desses 10 medos. Por que você tem esses medos? Professora, eu tenho muito medo, eu tenho 20 medos. Não tem problema. Eu quero a origem dos 20 medos que você anotou. Sem problemas. Na primeira você deve ter colocado, se não colocou, coloque. Quais são os seus maiores medos? Você vai listá-los. Na segunda eu quero por que você tem esses medos. Eu quero saber o motivo
pelos quais você tem esse medo. Agora é a hora da verdade. Você está disposto ou não a perder cada um dos medos que você tem na vida? É uma atividade que só você vai saber o final dela. Só você vai saber a resposta. Então eu te convido a fazer. Na terceira pergunta, está perguntando o seguinte: quais são as origens desses medos? Eu quero agora que você puxe na sua memória a origem, o que desencadeou cada um desses medos. Por exemplo, se você tem medo, eu vou pegar o medo que eu já tive, tá? Para ficar mais fácil, para eu poder explicar. Eu já tive muito medo de sapo. Isso mesmo, o que pra gente é uma coisa tão boba, eu já tive muito medo de sapo. Qual que era a origem desse medo? Porque quando eu era criança, minha família falavam que se acontecesse alguma coisa com o sapo, à noite ele iria dormir lá na nossa cama junto com a gente. E aí eu sempre achei o sapo um bicho muito feio e a partir daí eu fiquei com medo enorme de sapo. Eu não podia ver um sapo que eu ficava doida, de medo, gritava, histérica, gritava mesmo de medo. A origem desse medo foram crenças limitantes que a minha própria família colocou em mim. A origem desse medo foi lá na minha infância, quando eu era criança, uma criança bem pequena. E aí eu cresci com esse medo na cabeça. Essa foi a origem do medo de sapo. Vou dar outro exemplo. Eu tinha medo de pessoas mortas. Por que eu fiquei com medo de pessoas mortas? Porque a família toda falava que a pessoa, quando morria, virava assombração. E aí eu fiquei com um pavor muito grande de gente morta, de defuntos. Eu passava mal quando morria alguém. Qual foi a origem? A origem foi uma crença limitante que foi instalada na minha cabeça quando eu era criança, porque na minha cabeça realmente aquela pessoa que faleceu ia mesmo virar uma assombração, ia vir puxar o meu pé. Sabe essas coisas que muitas famílias falam para as crianças? Isso fica instalado na mente delas e vai atrapalhar elas na vida adulta. Então cuidado com o que você fala para as crianças, porque o cérebro dela está registrando tudo que você fala. Cuidado, responda a origem, da onde originou cada um dos seus medos. Eu espero que você tenha respondido, então, a origem de cada um dos seus medos. Chegamos, então, na quarta pergunta, que é a seguinte: o que mais marcou sua infância e sua adolescência negativamente? Eu quero saber negativamente, justamente para a gente atuar nesse passado aí, para a gente poder ressignificar essa crença. Então, eu preciso que você seja muito honesto e sincero consigo mesmo, porque eu não vou ter acesso às suas respostas. Você vai escrever isso para você. Isso aqui é uma atividade para você aprender a superar as coisas difíceis da vida. É uma aula de superação. Essas perguntas aqui vão te ajudar. Então responda cada uma delas. Eu quero que você pause esse vídeo agora e liste todas as coisas que te marcaram negativamente na sua infância, quando você era criança, e na sua adolescência, quando você estava na sua fase de adolescente, até os 17 anos. Anote, pause esse vídeo aí, anote aqui embaixo tudo que te marcou negativamente. Professora, mas só teve uma coisa que me marcou. Ótimo! Então você vai colocar uma coisa só. Professora, 10 coisas me marcaram. Vai colocar as 10. Porque nós vamos refletir sobre cada uma delas. Na quinta pergunta, vem a seguinte aqui, ó. O que ainda prende você no passado? O medo, geralmente, ele nos aprisiona no passado. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive vários tipos de medo diferentes. Todos eles em consequência de traumas e abusos na minha infância e na minha adolescência.
E isso me aprisionou por anos e anos da minha vida. Se você não tem nada que te prende ao passado, ótimo, parabéns. É isso aí, quer dizer que você já superou. Agora, se tiver qualquer coisa que ainda te prende lá no passado, você precisa começar a superar isso. E essa atividade aqui vai te ajudar. Olha só, o que ainda prende você no passado? Você tem que ser muito sincero consigo mesmo. Responda sinceramente, do fundo do coração, vasculhe aí o seu íntimo, vasculhe o seu interior e tente buscar o que é que ainda tem te deixado preso ao passado. O que é que aconteceu na sua vida que você ainda se sente presa naquilo? Do que é que você precisa se libertar? O que é que está te prendendo no passado? Depois de você responder o que é que ainda te prende no passado, aí vem uma outra pergunta muito importante que deve ser respondida por você. Olha só a pergunta que eu faço. Quais foram as piores descobertas da sua vida? Todos nós descobrimos coisas terríveis. Todos nós, vai por mim. Toda pessoa já descobriu alguma coisa terrível. E aí vem a segunda pergunta. Como você reagiu? Eu, ao longo de toda a minha vida, descobri coisas horríveis. Coisas terríveis. E na época minha reação foi a fuga da realidade, me sentia culpada de coisas que eu não tinha culpa, me vitimizava, às vezes me dava uma raiva enorme, vi um ódio no meu coração, um sentimento de vingança por aquelas pessoas e isso trouxe uma depressão para a minha vida. Por que é que eu estou passando essa atividade aqui para você? Porque eu não quero que você passe pelas mesmas coisas que eu passei. Mas eu preciso que você pare um pouco, pense e reflita e coloque tudo que você foi descobrindo ao longo da sua vida. Coloca de uma por uma. Se descobriu só uma, coloca uma. Se descobriu 5, coloca 5. Vai colocando uma por uma. Coloca primeiro o que você descobriu e que talvez tenha te prejudicado. Às vezes nós fazemos descobertas que nos prejudicam emocionalmente, psicologicamente, às vezes até fisicamente. Eu preciso que você vasculhe aí a sua mente e escreva todas as descobertas que você fez e que te trouxeram um determinado prejuízo. Todas as descobertas ruins que te trouxeram algo prejudicial para a sua vida. E depois que você fizer isso, eu quero que você coloque como você reagiu em cada uma delas. Eu não quero só uma reação, eu quero todas. Em cada uma delas, você vai descrever como você reagiu em cada uma delas. Por favor, se você precisa superar alguma coisa na vida, não leve isso na brincadeira. Eu estou doando o meu tempo para ensinar você. Eu estou doando o meu tempo para transmitir um pouco do que eu sei. Aproveite esse momento e faça atividade. Não se auto-sabote. Chegamos então à 7ª pergunta de hoje. Olha só. Você já superou todos os traumas do passado? Sim ou não? É resposta rápida. Se você superou todos os traumas do seu passado, coloque sim. Se você não superou todos os traumas do passado, coloque não. E depois vem a seguinte pergunta: o que precisa fazer? Se você não superou, o que é que você precisa fazer? O que é que você acha que precisa fazer para superar? Anota aí. Se você colocou sim, que já superou, então anote o que você precisa fazer para nunca mais passar pelas mesmas coisas que você já passou no passado. Anota isso, porque com isso você vai estar reforçando mentalmente
que não deve voltar para as coisas negativas do passado. E eu quero que você que ainda não superou todos os traumas do seu passado, eu quero que você coloque o que você precisa fazer. E isso não é pergunta científica, não. Eu quero que você coloque o que você acha, o que está dentro do seu coração, o que você acha que precisa fazer para mudar essa situação. Chegamos então na 8ª e última pergunta de hoje, que é a seguinte pergunta: o que você precisa superar? Se você ainda precisa superar algum trauma, algum abuso do passado, alguma coisa que te aconteceu no passado, eu quero que você faça uma lista do que é que você precisa superar. Eu preciso que você registre isso. Faça uma lista do que é que você precisa superar. Responda. Responda e comece a refletir sobre cada uma dessas perguntas e refletir sobre cada uma dessas respostas. Eu quero que você responda cada uma dessas perguntas com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade. Se você não foi fazendo e pausando, não tem problema. Pausa agora, copia cada uma delas e responda. Isso talvez vai te machucar, talvez vai doer. Porque às vezes você tem uma ferida aberta dentro de si e que essa ferida vai precisar ser mexida nesse momento. Mas isso é necessário. É necessário que isso aconteça para você ver todas as possibilidades que existem na sua frente. Lembre-se que o medo não vem de Deus. O medo vem do maligno. Ele só quer o mal para a sua vida. E é por isso que o maligno usa o medo para te aprisionar. Não se esqueça disso. O medo não vem de Deus. Eu quero que você não perca suas esperanças. Por mais que você tenha sofrido na vida, por mais que você tenha sentido medo na vida, saiba que você não é a única pessoa no mundo. Eu também tive que enfrentar tudo isso aqui. São coisas que eu apliquei na minha própria vida e aplico hoje na vida dos meus alunos do método Cleinel de Superação. Tudo isso aqui está sendo aplicado na vida deles e está funcionando. Funcionou na minha vida, funciona na vida dos meus alunos. Se você colocar em prática, vai funcionar na sua vida também. Eu quero que você pare agora e pense em coisas boas. Pense em Deus. Deus é amor. Deus é esperança. Deus é coragem. Deus é perseverança, é fé, é otimismo. Deus é tudo de bom que veio para a sua vida. Deus é a força maior do amor. Não existe amor maior do que a de Deus por nós. Deus mandou seu único filho para morrer por nós pecadores. Eu sou pecadora. Todos nós somos pecadores. Mas Deus mandou seu único filho para que viesse nesse mundo e morresse, sofresse tudo o que ele sofreu por mim e por você. Por amor. Deus nos ama. Se o diabo instala o medo na vida das pessoas, eu quero que você saiba que Deus instala a coragem, a fé, a esperança, o otimismo, a determinação, a perseverança. Tudo isso vem de Deus. Não se esqueça que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa nesse mundo. E o nosso socorro vem de Deus, mas nós temos que assumir que precisamos de Deus nas nossas vidas. Precisamos saber e entender o grande amor que Deus sente por mim, por você, por cada um de nós. Nós não podemos fechar os olhos para o amor de Deus por nós. O maligno está aí instalando o medo e o caos no mundo todo. Mas Deus está do outro lado, nos dando força,
coragem, determinação para nós lutarmos contra o maligno, que são todos esses medos. Todos os traumas do passado são coisas do maligno aprisionando a nossa vida. Deus quer nos libertar desse cárcere. Nós estávamos presos no medo, nas amarguras, nas tristezas, nas dores. Deus quer nos libertar de tudo isso. Deus nos quer livres, livres do medo. Ele quer que cada um de nós possamos levar as nossas vidas em diante, passando para as outras pessoas aquilo que nós aprendemos, ensinando outros a se libertarem dessas amarras do passado também. Ele quer que nós trabalhemos para Ele. Assim como o diabo tem um exército de pessoas instalando medo uns nos outros, Deus tem um exército de pessoas levando a fé, a esperança, o amor, o otimismo, para que outras pessoas vençam seus traumas, vençam seus medos, para que outras pessoas consigam também se desvencilhar das amarguras e das amarras do passado. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você saiba disso. Eu sei que quando você for responder tudo isso aqui, talvez você vai até se lembrar de coisas que não gostaria, mas é necessário fazer essa sondagem dentro de si, para que a partir daqui a gente possa acabar com todo tipo de medo que existe dentro de você.